De volta com o Educador em Entrevista, nós vamos falar um pouquinho a respeito das doenças relativas a esse período, na companhia do Dr. Flávio. Obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, Luciano. Eu que agradeço pelo convite. Bom, inverno no Brasil tem essa característica, né? Temperaturas que oscilam entre o frio e o calor e clima seco. Isso é um fator de alerta aí, em especial com doenças respiratórias. Com certeza. O que a gente vê é que com os ácaros, com os pólens, com as poeiras que ficam por falta de chuva, o que a gente nota? Que as crianças e as pessoas mais idosas, elas tendem a desenvolver doenças respiratórias. E por que isso acontece? Porque simplesmente eles estão nos extremos da vida, onde o sistema imunológico ou ainda não está maturo o suficiente, ou já perdeu aquela vitalidade que tinha até então. E com isso começa a desenvolver as chamadas doenças respiratórias. Né? Perfeito. Ao longo dos anos, aí a gente percebe que muitas vezes existem várias dicas, vários procedimentos aí de se minimizar essa história do período. As mães têm mais experiência com isso, né, e fazem isso na rotina, mas muitas vezes a gente descuida, né? Seja a questão de ter um umidificador em casa, né, nos ambientes mais utilizados, a toalhinha úmida, né, no ambiente. Então são medidas simples, mas que são extremamente eficazes, né, doutor? Exatamente. O que a gente nota é que essas medidas de umidificar o ambiente, até mesmo de beber água, pode ajudar muito nas doenças respiratórias. Porque o que acontece? Uma amplitude térmica muito grande, onde de manhã está frio e à tarde está mais de 30 graus, e a falta de chuva. Isso dissemina todas essas substâncias que podem, naquelas pessoas mais sensíveis, que são mais alérgicas, a desenvolver esse tipo de doença até alérgica, como rinite, sinusite alérgica, bronquite, asma. Perfeito. A Carla coloca uma questão, né, a respeito das pessoas alérgicas, né, que sofrem um pouco mais nesse período. Ela coloca que muitas vezes se vê a pessoa cada vez mais dependente de antialérgicos. Ela pergunta se não existe outros caminhos. Carla, existe. Existem vários outros caminhos. É que a gente foca muito num só tratamento, que é o alopático. O que é interessante no tratamento alopático é que na hora que a gente está desesperado, sofrendo todas aquelas manifestações da alergia, ela dá um alívio imediato. Porque eles usam muito broncodilatador, muitos corticoides para tirar essa inflamação. Agora, tem outros que a gente não visa só parar os sintomas. Por exemplo, a gente pode usar a acupuntura, que dá também os mesmos efeitos imediatos, mas você não usa nenhum medicamento. Você pode usar o que o Luciano falou das mães, né, que sabem muito, que são as medidas preventivas, e isso ajuda muito. E homeopatia também não vai tratar as consequências, os sintomas, vai tentar agir na causa, fazendo com que a pessoa seja um pouco mais tolerante a essas intempéries. Uhum. E é o que a Vanessa coloca, né? Muitas vezes a gente vê hoje uma super proteção com as crianças, né, em ambientes extremamente limpos, higienizados. Ela coloca isso não é um complicador aí para a resistência, né? Brincar na terra, se sujar, não ajuda no sistema imunológico? Então, o que aconteceu com a medicina é que para tudo eles querem uma anticoisa. E esquecem que a criança, por que ela tem gânglios infartados, por que tem amidalite, tudo isso é para formar o quê? O sistema imunológico.
Então, quanto mais uma criança está inserida no meio e vivendo, maior vai ser realmente o sistema imunológico dela, vai ser muito mais efetivo. A pessoa é alérgica, não adianta tirar tudo, como tem essa casa do alérgico, não pode ter cortina, tapete. A gente tem que fazer com que a pessoa viva no meio, não transformar todo o meio para a pessoa. E isso é uma coisa realmente verdade que a Vanessa coloca. A Cláudia com uma questão, né? Ela disse que a filha foi alérgica por um longo período, até que ela começou a utilizar medicamentos de homeopatia e que acabaram dando resultado. Ela coloca exatamente isso, né? Qual a diferença de um tratamento alopático para um homeopático e para se ver esse resultado final tão diferente? É que o tratamento alopático, ele visa tirar só os sintomas. O homeopático, ele vai levar em conta a vida da pessoa, vai saber o que levou a pessoa a ficar alérgica e a gente tenta dar um remédio que modifique a forma que essa pessoa responda a determinados antígenos. É exatamente isso. A gente vai agir na causa, não na consequência. É como se fosse uma pequena vacinação, se a gente pode comparar. Poderia se dizer que sim. Perfeito. Bem entre aspas. André, já que a gente estava falando em vacinação aí, né, colocando uma outra questão, né, de por que tem que se vacinar todo ano contra a gripe, se outros tipos de doenças aí a gente vacina uma vez só. É que o vírus da gripe, ele muta com muita rapidez. Então, geralmente, quando a gente vai fazer uma vacina, a gente faz a vacina com o vírus que a gente conheceu no surto passado. E a gente geralmente faz com o que aconteceu no inverno do hemisfério norte. Então, sempre a gente está fazendo a vacina aqui com o que a gente viu que aconteceu no hemisfério norte. E de um ano para outro, muitas vezes, o vírus já mudou muito. Então, sempre a gente tem que ficar vacinando. Embora, como em tudo, a gente tem também as medidas preventivas, né? Não se expor muito ao sereno, ao frio excessivo, se alimentar direito, se proteger do frio, tomar muita água, isso ajuda. Essa questão do frio, né, relacionada aí em especial à gripe, aos resfriados, elas estão ligadas ao quê? Né? Uma queda de resistência em função da baixa temperatura. O que ocorre já que, quando a gente pensa na gripe, você tem um vírus envolvido aí, né? É a combinação dos dois fatores? Então, o frio diminui a nossa imunidade, tá? Toda vez que a gente tem um frio muito intenso, onde a gente não se preparou, a gente tende a... Os chineses dizem que entra o frio, mas na verdade, para a nossa realidade, o que acontece? Os vírus e bactérias estão aí, estão dentro da gente. Vem o frio, a nossa imunidade cai, a gente vai ficar doente. Porque a gente não vai ter mais essa imunidade para neutralizar esses antígenos. E aí a gente pode ter tanto pneumonia, pode ter pneumonia viral, bacteriana, pode ficar resfriado, pode ter sinusite. Então, é isso que acontece. E a gente tem uma carga aí de variedade, né, de vírus quando a gente pensa na questão das gripes, né? Não é são várias, né? Inclusive vários desses em vários estágios de mutação. Sim. Por isso que muitas vezes a pessoa vai lá, olha, mas eu tomei vacina, eu tô com resfriado, não era para ter. Tem essa possibilidade. Tem. E a gente tem que levar em consideração também que não é o vírus que vai produzir a doença, é o organismo que produz a doença. Se a pessoa está imunizada, tanto faz ele tomar vacina ou não, está imunizada contra aquilo lá, porque já entrou em contato, já neutralizou, resolveu. O problema é quando ele está sensibilizado. Aí, o próprio contato com a vacina pode desenvolver a doença.
E isso vai depender do quê? Do sistema imunológico dele. Porque o que vai fazer a doença? É a resposta do sistema imunológico contra aquele antígeno. A Lúcia parabenizando pelas informações e colocando uma questão também, né, que a gente sempre comenta aqui. Na vez passada, né, quando o H1N1 aí fez várias vítimas, a gente tinha uma questão de mídia muito em cima. Parece que o mundo foi tomado por dispensers de álcool gel, sabonetes em todos os ambientes. As pessoas começaram a fazer o que era correto e o que era para ser na rotina. Passado o surto, sumiu todo esse estoque, né? A gente voltou ao erro, né? Então a gente percebe também que tem muita coisa relacionada aos hábitos, né? Ou aos hábitos ruins que nós temos aí que levam a algumas doenças. O que a gente tem que sempre levar em consideração é que os hábitos de higiene são primordiais para a gente não adoecer também. E o pior é que mesmo entre os profissionais de saúde, isso de lavar as mãos, colocar álcool gel, não é também. Você vai no hospital, você vê que não é respeitado pela pressa, pela quantidade de gente. E então a gente fica pregando uma coisa que até mesmo nós da área da saúde não fazemos. Mas o ideal seria manter os cuidados de higiene, mas não só para as doenças respiratórias, mas para todo tipo de doença. Né? Seria muito importante. Nós acabamos não fazendo essa rotina e depois pagando mais caro, né? Seja de fato com a própria saúde ou no valor mesmo, né? Porque a prevenção é muito mais em conta e teria que estar mais na rotina do brasileiro. A prevenção é a medicina desse século. O mais importante não é a gente adoecer e depois ficar correndo atrás do que a gente perdeu. É não perder, é muito mais racional. E assim a gente não sofre com a pessoa que fica afastada porque está doente e também não perde porque a gente tem um gasto muito grande para reestabelecer essa pessoa. Perfeito. André, colocando aqui a respeito de causas de alergia, né? E como é feita a avaliação do que causa alergia em cada pessoa. Então, a alergia a gente pode explicar como sendo algo, como é a medicina tradicional, algo que vai ocasionar uma resposta imunológica exacerbada, ou a gente pode pensar em patologia mesmo, como que se dá toda e qualquer doença. Uma doença só acontece quando o organismo reage a um determinado antígeno. Por exemplo, entra uma bactéria no sangue. A gente tem a resposta imunológica, onde os anticorpos humorais vão tentar neutralizar essa bactéria. Se ela for neutralizada a nível humoral, que é o sangue e os outros líquidos, a gente fica imunizado. Então, tanto faz tomar uma vacina ou não, você está imunizado. Você já pegou contra aquela bactéria, está imunizado, não vai pegar mais. Que é o caso, por exemplo, de qualquer doença bacteriana que a gente pode desenvolver alguma coisa e a gente vai ficar imunizado e não desenvolver mais. Quando isso não acontece, essa bactéria ou vírus vai para o tecido. Quando vai para o tecido, que vai ser usado a imunidade celular. A imunidade celular vai fazer o quê? Com que haja uma resposta a nível tecidual e é onde a gente tem as manifestações alérgicas ou da doença, que é tudo a mesma coisa. O que vai acontecer? É uma injúria no tecido ao qual o organismo vai reagir. Entenderam? Isso é o que a gente chama de alergia. Então, o que a gente tem que fazer? É se precaver e também ter a nível humoral todos esses anticorpos que podem neutralizar esse antígeno. Não sei se ficou claro.
Perfeito. Mas e a gente acaba percebendo isso, né? Normalmente a gente vê nos testes de alergia, né? Praticamente aquela testagem, né, de vários pontinhos ao longo da pele com N materiais aí. Ainda se faz isso, ainda é um procedimento funcional aí de descoberta. Mas o que muitas vezes acaba também se percebendo é isso, né? Se faz, se evita tal contato, então na verdade você não está resolvendo o problema, né? Você está contornando esse problema. Eu acho que é uma coisa assim, você faz os vários pontinhos, aí aquele que você já tem já está imune, se você tiver colocar o pontinho, não vai ter nada, porque você está imune. Aquele que você está sensibilizado, você vai ter, mas isso não quer dizer que você seja alérgico àquilo, só quer dizer que você está sensibilizado. Se aquilo entrar em contato, você vai fazer uma doença. É isso que quer dizer. E o que a gente tenta com isso? É tentar de todas as maneiras desensibilizar essa pessoa, para que ela não tenha nas questões alérgicas, né? E se for uma doença que tá vindo, a gente tenta neutralizar esse antígeno. Isso é que a homeopatia, a acupuntura tenta fazer. Mas a gente caiu muito na questão das alergias e eu vou aproveitar o Rubens aqui, né, para a gente falar um pouquinho também dessa questão da dessensibilização, né? E o Rubens coloca uma outra questão. Hoje em dia se fala muito de alergia ou intolerância à lactose, a glúten. Isso já existia anteriormente ou de fato é uma novidade ou essa questão se ampliou com a população, e se nesses casos você também pode dessensibilizar? Sim, sempre existiu essas doenças, sempre existiram, e o que acontece? É que com o avanço a gente vai descobrindo, né, outras coisas e começa a fazer um diagnóstico mais preciso. Agora, o que a gente deve fazer? Na alopatia, a gente precisa evitar tais coisas. Mas a gente pode também fazer um processo de sensibilização, onde a gente começa a colocar a pessoa em contato com esse tipo de doença. Por exemplo, na homeopatia, a gente entra com aquilo que ela é alérgica, e a gente começa numa potência mais baixa, tipo 6CH, começa a fazer com que ela tenha esse contato, e conforme ela vai não tendo nenhuma manifestação, a gente então, depois de um tempo, a gente aumenta de novo para 12CH, observa, aumenta para 30 e vai retirando. E quando chega em 30CH, a gente começa a oferecer aquilo para a pessoa. Por exemplo, quem é alérgico à lactose, intolerante à lactose, a gente começa a colocar os derivados, um bolo que usou leite, depois a gente começa a introduzir um leite mais desnatado e vai colocando até ele conseguir tomar o leite sem ter nenhum problema. E não é raro isso acontecer e com bons resultados. Claro, como em toda a medicina, tem gente que não consegue, mas é minoria. A maioria consegue. E é interessante poder fazer esse tipo de processo, né? Porque a gente vê muitas vezes, principalmente na infância, né, a criança excluída de certas atividades sociais, inclusive em função de uma alergia ou uma preocupação da família, dos amigos, o tempo todo em função disso, né? Olha, está numa festinha infantil, olha, não pode comer isso, não pode aquilo. Então, eu acho que de fato é o caminho ideal aí para a qualidade de vida da pessoa. Com certeza, nossa, para a parte social da criança, a gente vê crianças que quando vai numa festinha, a mãe leva tudo que ela pode comer, ela vê os outros comendo, ela tem que comer aquilo, tem a vontade, é criança, é terrível, é um trauma para essa criança. E o que a gente tenta, como a gente falou no início, é não fazer com que o mundo se adapte a essa criança. É inserir essa criança no mundo, onde ela vai conseguir
viver junto com todo mundo, ter as trocas com o meio ambiente, com as outras pessoas e não desenvolver nenhum tipo de doença, nenhum tipo de alergia. É esse o objetivo que a gente tende a buscar nessas, tanto no tratamento. E é o que eu acho que até a alopatia busca também. É que eu acho que ela busca agindo só no final do processo, não realmente aonde está o problema, no início do problema. Ivan aqui, né? Com glúten pode-se fazer a mesma coisa? Sim, Ivan, pode sim. O glúten é um alimento que veio ali a partir da década de 80, tanto que antigamente existia pão só de glúten. E as pessoas comiam, não tinha nada. Com o tempo, começou a aparecer em algumas pessoas essa intolerância. Mas por quê? Porque algumas pessoas são sensíveis e começa a ter esse desenvolvimento. O que a gente tenta fazer é desensibilizá-lo, porque até então a gente não ouvia falar disso. Perfeito. O Matheus também com uma questão interessante aí, né? A gente tem falado muito de alimentação ultimamente. E a gente tem uma alimentação mais processada, enfim, mais industrializada. Ele pergunta se isso também influenciou no quadro de doenças atuais. Sim. É engraçado que a gente, quando pensa em doença, a gente pensa só em antígenos vivos, né? Mas não, a gente pode ter doença com alumínio, com cobre, com estabilizante, conservante, acidulante, que tem todos os alimentos industrializados. Dependendo da sensibilidade imunológica de cada um, a gente pode ter alergia. E a gente não sabe se essa alergia desse produto industrializado é do produto, se é desses conservantes, estabilizantes, acidulantes. Quer dizer, é complicado. O que está ocasionando aquilo? A gente não sabe. Então, geralmente, em homeopatia, a gente faz o quê? Tem alergia a determinada substância desse produto. Então a gente faz o remédio com aquele produto. A gente não pega a substância. Qual é o produto? É esse daqui? Vamos então fazer o remédio com isso daqui. Para tentar desensibilizar. Porque eu não sei o que está dando a sensibilidade desse paciente. Então ficou um pouquinho mais complicado de avaliar essas questões. Sim, com certeza. Perfeito. E também você tem uma questão prática, muitas vezes, nem da composição, né? Até no próprio produto mesmo. Uma verdura, um legume que passou por um defensivo. Sim. E etc. E o problema pode estar nisso e não naquele produto. Sim, a gente tem defensivos que são organofosforados, a gente tem muita coisa que a gente coloca para aquela verdura ficar mais bonita. A gente não sabe. Tudo isso é aquilo de cadeia alimentar, né? Está ali, você vai comer. Agora, o que aquilo vai fazer no seu organismo, a gente não controla. Marisa colocando, né? Nós falávamos no bloco passado a respeito de alimentação e qualidade da alimentação, e ela coloca da importância da amamentação nas crianças, né? Muitas vezes ela viu isso com os sobrinhos que foram amamentados pelo período recomendado, não terem problemas, e os que foram amamentados abaixo do período foram os que manifestaram mais quadros alérgicos. O que acontece, a criança ela tem o sistema imunológico ainda não amadurecido. Então, com a amamentação, a gente passa uma imunoglobulina da mãe, que é a IgA, que é uma imunoglobulina importante nos 6 primeiros meses de vida, para a criança se proteger e depois começar a fazer a própria imunidade. É muito comum criança, depois da amamentação, começar a ter gânglio infartado, amidalite, muitas vezes pode ter sinusite,
Por quê? Porque a criança está entrando em contato com os antígenos e está fazendo a imunidade dela. Isso é importante as pessoas entenderem. Criança que não fica doente, alguma coisa está errada. É muito comum crianças que têm doença autoimune, por exemplo, lúpus, não ficam doentes. E os pais acham que tem uma saúde de ferro. Não é assim. Criança tem que ficar doente. Por quê? Porque está fazendo o processo da formação da defesa imunológica dela. Perfeito. Então fica uma dica aí, né? E é interessante isso, né? Porque é parte do período mesmo, né? Nós acabamos vendo que, né? Olha, vai nascer dente, vai incomodar, vai chorar em determinado período, tem que ter esse perfil prático mesmo. A Valdir aqui também com uma questão interessante, né? Ele disse que passou a vida inteira com uma determinada alergia, em especial a algumas frutas, né? E que sempre evitou de comer esse tipo de material. 30 anos depois, sem comer, ele resolveu provar, é lógico, com antialérgicos e não tinha mais alergia. Ele pergunta se é possível esse tipo de coisa. Sim, é possível. Por quê? Porque tudo é dinâmico, né, no nosso organismo. De alguma forma, esse tempo que você ficou não comendo, de alguma forma você entrou em contato com isso e isso foi desensibilizando. E o seu sistema imunológico também foi amadurecendo. É muito comum uma pessoa que é asmática quando criança, com o passar do tempo deixa de ser asmático, sem fazer nada. Por quê? Porque o sistema imunológico ficou mais amadurecido. E aquilo que ocasionava o gatilho para ele ter broncoespasmo, simplesmente acaba. Fica num patamar mais alto. Então, demora mais para aquilo ser o gatilho. Então, ele não manifesta a doença. E isso deve ser o que aconteceu contigo. Carla, com uma questão interessante, né? A acupuntura pode ser usada para alergias ou não? Carla, pode sim. Tanto que tem os pontos que são exatamente para alergia. E o bom da acupuntura é que é muito rápido. Por exemplo, pessoa que está com dor de sinusite, existem uns pontos que a gente faz, o Bitong, e na hora a pessoa abre esse pulmão, para a dor, melhora a respiração, rinite também, é muito interessante. E existem pontos para alergia, né? Quando é cutânea, que é aqui na perna, tem alguns pontos, o VB30, que é muito interessante. A gente faz e melhora muito a parte alérgica. A única coisa ruim é que tem que levar as picadinhas, né? Não é todo mundo que gosta. Uhum. Mas, querendo ou não, é mais uma ferramenta, né? Quando a gente pensa na acupuntura enquanto uma ferramenta de tratamento, ela tem, de fato, feito aí uma transformação. E no Brasil ainda tinha uma coisa muito cultural, né? Porque quando a gente pensa na própria China, já é um tratamento milenar, até na questão da compreensão desse funcionamento, né, doutor? Então, a medicina chinesa é muito interessante porque não é como a medicina ocidental, que a verdade de hoje é a mentira de amanhã. E aí muda todos os conceitos. Essa ideia do yin e do yang, e dos 5 movimentos dos órgãos, e das vísceras acopladas, isso vale há 5.000 anos e vale até hoje. E aí o arsenal deles de tratamento vai além também da acupuntura. Existem os remédios fitoterápicos deles que eles usam, e simplesmente que a acupuntura não trata só dor, trata toda e qualquer doença, como a homeopatia, como a alopatia, claro, sempre tendo em mente, né, levando em consideração que para determinada doença, às vezes um tratamento é melhor que o outro. Uhum. Não é uma coisa, eu sou isso, eu não uso isso. Não, a gente tem que ver em prol do doente, ver qual que é a melhor saída.
É muito interessante porque foi um paciente no consultório essa semana e tinha uma dor de cabeça tensional. Fez tomo, fez tudo, falou, olha, é tensional, não tem o que fazer. Só que ficava aquela dor, tomava analgésico, mas a dor ficava. Com 2 pontinhos, aquela pressão, nossa, essa pressão saiu. Por quê? Porque o melhor tratamento ali não era nem a homeopatia, seria a acupuntura. Porque dor é canal de energia que parou de circular. Abriu, acabou. Então, cada uma a gente tem um... E se percebe isso, né? Porque você tem a questão das dores relacionadas a alguma ação específica, né? Ou um alimento, etc. Mas tem algumas que estão ligadas a ações, a momentos, né? Olha, o trabalho hoje foi tenso, etc. E é lógico que não é o medicamento que vai resolver uma coisa que não foi química, não é? Exatamente, Luciano. A gente tem que lembrar que existem doenças que são de origem emocional. E às vezes a gente desenvolve um resfriado porque a gente está cansado, o chefe está pegando no pé, tem muita coisa. E eu não posso chegar para o chefe e falar, olha, eu não venho hoje porque eu estou cansado. Não posso, mas se eu ficar gripado lá, tudo bem, ó, estou com gripe e não venho hoje. É uma forma do nosso organismo também pedir socorro. É aquilo que a gente já falou de outras vezes. A doença é a nossa melhor amiga. Quando ela vem e fala, ó, para que alguma coisa não está indo bem por esse caminho. Guilherme, né, dores articulares, né, e como tratar com acupuntura, se é possível? É possível, sim. Dor em joelho, dor em cotovelo, dor em ombro congelado, que a gente vê muito em ortopedia, as epicondilites, dores em pequenas articulações, todos eles têm como tratar assim com acupuntura. Tanto que é muito engraçado, porque dor em joelho, a gente faz ponto aqui, no maléolo que existe aqui, no processo, e a gente coloca agulha. E simplesmente passa a dor no joelho. E a gente fala, poxa, mas o que tem a ver isso aqui com o joelho? E passa, determinadas dores passam. Tem outras que precisa ser mais a nível local. Mas a gente percebe também isso, né, da acupuntura, que eu acho que é o grande estranhamento das pessoas, né, que a dor é num local, você espeta outro. É porque são os meridianos, né, e os canais de energia. O que acontece? Tem canal de energia que precisa ser naquele ponto para agir naquele órgão específico. No nosso organismo, passam canais. Por exemplo, canal do coração. Começa aqui, vem até o coração. Canal do pulmão. Vem daqui, vai pro pulmão. Canal do intestino grosso. Vai atravessar, vem... E assim vai. E tem o dos pés também, fígado, do baço. Então, a gente tem canais. E determinado ponto age mais em determinado órgão. Então, a gente vai estudando, né? É um monte de ponto, né? São mais de 2.000 pontos. Mas a gente pega 200 e trabalha com esses. E quanto mais você sabe, melhor você consegue tratar o doente. Miriam coloca uma outra questão aqui, né? Nós falamos muito das doenças respiratórias, os quadros alérgicos, né? Ela coloca uma questão interessante aqui, se fora do quadro respiratório, se esse período ele também é complicado para as doenças cardíacas. Boa pergunta, Miriam. Sim. O inverno, o frio, o que promove? Promove uma vasoconstrição periférica das artérias. O sangue passa mais a nível das artérias centrais. Com isso, aumenta o quê? O trabalho cardíaco. E um coração que não está bom, está insuficiente por algum motivo, com esse aporte de sangue, ele pode ficar mais insuficiente, ser muito mais demandado
E pode sim, é a época que ocorre mais edema de pulmão, por causa da insuficiência cardíaca, e pode também infartar. Perfeito. Então, quando a gente pensa, né, não só a questão cardíaca, mas sanguínea, dos vasos também, do pulmão. desse período do pulmão. E aí a Cláudia também nessa linha, né, falando muito da questão do chamado choque térmico, né, dos banhos quentes, etc. Se de fato existe risco nesse sentido. Existe sim. Porque toda vez que você toma um banho quente, você abre os poros do organismo. E aí você sai no frio, o frio penetra muito mais profundamente. Então o dano no sistema imunológico é muito maior. Então tem que tomar também cuidado com isso. Cuidado. Quando a gente pensa nesse período, né, a questão de se manter aquecido é um fator também de prevenção. Com certeza. Se manter aquecido, evitar choque térmico, é uma coisa assim que você preserva a sua saúde. A gente fala muito em sauna, né? Sauna é uma coisa que a gente precisa evitar no inverno. Por quê? Porque o que você vai sofrer nesse choque térmico, às vezes o seu organismo não está preparado imunologicamente para resistir. Então, e é isso que a gente faz, tomando um banho muito quente e saindo num ambiente muito frio. Perfeito. E por mais simples que pareça, né, isso, né, aquela dica da vovó, né, da sopinha nessa época, da canja, do chá, né, de levar sempre o agasalho, né, é fundamental. É fundamental e a gente devia ouvir mais, viu, os antigos, porque há uma sabedoria muito grande que a gente, com a modernidade, acha que isso virou coisa defasada, e não é não, isso é uma coisa muito importante. Como a gente evitar desgaste excessivo nessa época, a gente precisa respeitar os limites, coisas que atualmente todo mundo quer ter adrenalina e não respeita, isso também adoece. Tudo isso é prevenção. Ok. Igor colocando também uma questão interessante aí, né? A gente falou da questão dos problemas respiratórios e cardíacos, mas ele coloca também uma outra questão relacionada, que são as questões musculares nesse período, né, de oscilação de temperatura. Os músculos sofrem um pouquinho mais. Sofrem. É aquela ideia, toda vez que a gente vai fazer um determinado exercício físico, a gente tem que fazer o quê? Um aquecimento antes, tá? Alongar tudo. Para quê? Para que o músculo tenha uma certa energia, já um certo aquecimento, para que ele não sofra lesão. E é uma coisa importante a gente falar aqui, é a hora ideal de se fazer exercício. Até 10 horas da manhã, é o melhor horário. Nunca fazer exercício no período de entre 11 horas e 1 hora da tarde. Por quê? Porque é o horário do coração, é quando o coração se energiza. Então, evitar correr, fazer exercício pesado. A gente não deveria nem almoçar nesse horário. Por quê? É a hora da gente ficar em repouso. O bom de comer é até 10 horas também. Depois comer coisas mais leves. E quando a gente faz exercício até 10 horas, o risco de um estiramento, uma distensão muscular é muito menor do que quando a gente faz isso de tardezinho ou à noite. À noite é o pior horário. Se fizer exercício depois das 7 horas da noite, o risco de lesão é maior. E lembrar que o maior risco de infarto é fazer exercício entre 11 horas e 1 hora da tarde. E tem uma explicação para isso, desse período? Tem. É a hora que o coração está sendo energizado. O coração, na medicina chinesa, é um órgão que ele é energizado nesse horário. Cada órgão tem um horário. E nesse horário, se você sobrecarregar o coração, como ele está sendo energizado, ele fica mais suscetível à lesão. Perfeito.
E, de certa forma, a gente tem essa questão, né? Cada vez mais a gente observa o funcionamento de cada órgão similar a uma máquina, né? Sim. Aquela questão do sono, ajudar o cérebro a desfragmentar, né? A reorganizar os arquivos, apagar o que não interessa, né? Deixar a estrutura mais funcional. Então, cada um tem essa disponibilidade. Mas aí eu aproveito a oportunidade aqui da Andréia nesse sentido. Nós temos cada vez mais profissões que alternam horários, que trabalham por turnos, e isso acaba gerando um prejuízo para a saúde. E são prejuízos que a gente vai colher lá na frente. Cada noite mal dormida ou não dormida é um dia menos de vida. Veja, a gente tem, quando a gente nasce, uma quantidade de energia que a gente tem para gastar durante a vida. Quando você gasta isso no momento que você deveria estar repousando, é um preço a ser pago. Não é à toa que existe o acréscimo para você trabalhar à noite, porque você está perdendo tempo de vida. E será que vale a pena esse acréscimo? É isso que a gente tem que pensar. Será que vale a pena a gente ficar trabalhando tanto até mais tarde? E isso a gente não recupera. A gente vê do sono. A gente dorme até mais tarde, depois dorme. Parece que o sono não é igual. E isso é por quê? Porque a gente desgastou aquela energia que a gente tem, que a gente chama de Jing-Qi na medicina chinesa. E isso acontece muito com pessoas que tiveram uma doença muito severa. Então, o que eles vão ter que fazer? Uma pessoa que ficou internada, precisou fazer vários procedimentos, hemodiálise, etc., tomar quimioterápicos, aí ela precisa descansar. Ela vai ter uma vida muito mais comedida se ela quiser ser mais longeva, porque a energia é uma só, você não vai repor. Você gastou na convalescença, não vai repor mais. Perfeito. Pensando também nessa questão, né, a gente tem a classe médica aí também, então já está com uma dívida grande de tempo aí, né, em função dos plantões e etc. Então, médico é engraçado, né? Fala tanta coisa, mas faz tudo errado, né? E é o que menos se cuida, é o paciente mais difícil de tratar, porque primeiro que ele acha que ele sabe tudo, e segundo que geralmente, então, eu vou no colega, eu sei isso, por que eu vou lá? E muitas vezes não sabe. Pensando nessa questão, né, de princípios básicos de qualidade de vida, principalmente nesse período, né, a gente já falou disso, né, a questão do agasalho, de se manter aquecido, evitar o choque térmico, boa noite de sono, alimentação saudável. Por mais rotineiro que isso pareça, é o que de fato faz toda a diferença e ajuda na prevenção aí de vários males. Sim. A gente precisa preservar o nosso bem maior, que é a saúde. E como a gente faz isso? Cuidando da gente como nossos pais, os nossos avós, bisavós ensinaram. Isso é uma coisa que vem de pai para filho. Não é uma ciência, isso é um hábito. E todos esses bons hábitos existem para manter a saúde. E qualquer coisa fora disso, a gente corre riscos. Uhum. Para a gente finalizar aqui o bate-papo, né, doutora, a gente tem falado a respeito dessa questão da qualidade de vida e de se pensar também em alternativas aí, né, como a questão da homeopatia, da acupuntura. Isso há alguns anos era impensável na rotina do brasileiro e está cada vez mais comum, né? É lógico que ainda distante dos tratamentos maciços aí, mas a gente percebe que o passo a passo de estar em contato com essas outras medicinas tem feito que o brasileiro confiasse mais e entendesse mais, que eu acho que é esse o perfil do funcionamento desses tratamentos. O que a gente perdeu nesses anos do século XX, eu acho, principalmente, é que quem mais entende do organismo da pessoa é a própria pessoa. Não é o médico que vai entender mais, é a pessoa. A pessoa sabe o que é melhor para ela. Às vezes um remédio que é preconizado para aquilo, mas para aquela pessoa não faz bem. E ela precisa manifestar e o médico tem que estar pronto para ouvir.
porque não é só entender do processo de funcionamento. Cada pessoa é uma. E eu acho que essas outras abordagens terapêuticas, elas abriram um espaço que tinha sido fechado para a gente ouvir o doente, que é uma coisa muito importante, que é aí que a gente vai aprender como tratar cada um, não tratar a doença. Uhum. Eu quero agradecer a participação aqui com a gente, a partilha, doutor, sempre dessas questões, desse conhecimento. Esperar que cada vez mais a gente tenha na rotina, enquanto preocupação, a nossa qualidade de vida e que isso, de fato, se manifeste aí em saúde para todos nós. Eu agradeço a presença. Eu que agradeço. E eu espero que mais e mais a gente dê ouvido aos nossos avós, né? Porque muitas coisas eram muito sábias. Perfeito. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Ficamos agora na companhia da TV Brasil e voltamos como sempre amanhã, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista.